Boa noite, pessoal. Tudo bom? Para quem não me conhece, sou o Matheus Barbosa, sou responsável aqui pela mesa de renda variável da Uri Investimentos. É um prazer a gente estar aqui hoje conseguindo trazer nossa parceria, o Hub do Investidor, para falar um pouco sobre cenário macroeconômico, microeconômico, falar também um pouco sobre nossas carteiras e o cenário de renda variável como um todo. Vou deixar eles falarem um pouco também ali sobre a casa e também apresentar ali sobre os assuntos. No final ali a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas também, então vocês podem ficar à vontade, pode erguer a mão, qualquer coisa pode me mandar no meu pessoal ou no chat aqui mesmo. E agora eu passo a bola para o Ricardo. Legal, Matheus. Prazer, pessoal. Muito obrigado por nos receber, por abrir esse espaço aqui. Muito bom estar falando de mercado. Como o Matheus falou, eu quero reforçar a ideia que seja realmente um bate-papo, tá, pessoal? Eu saio muito feliz do call se realmente souber, né, que a gente está agregando aí no entendimento de como as coisas funcionam, né, do funcionamento dos mercados. Eu já abro aqui, antes de dar o share screen da apresentação, contextualizando que eu entendo que os mercados funcionam como uma engrenagem, como se fosse uma máquina, tá? Então, por que a bolsa subiu? Por que a bolsa caiu? Por que o juro nos Estados Unidos subiu e teve realização de algum tipo de ativo? Essas coisas, essas interações, é um pouco do nosso trabalho daqui, tá? É entender, então, como a gente faz? A gente dilata um pouco o nosso horizonte de entendimento, né? Então, você perguntar, o que você acha do Ibovespa amanhã? Eu não sei falar, né? O que você acha do Ibovespa daqui a um mês? Eu não sei falar, mas eu tenho uma convicção maior do para onde que ele vai nos próximos 12 meses, por exemplo, tá? Então, o material ele está bastante rico, tá? Muito gráfico. Eu vou tentar ser super didático aqui com vocês, mas obviamente, né? O nosso trabalho aqui às vezes é um pouco chato e técnico, tá? Então, eu vou tentar ser o mais tentar falar do jeito mais fácil possível, mas como eu disse, fiquem à vontade para me interromper. Matheus, se você puder me confirmar se está enxergando a minha tela. Sim, aham. Boa, vamos lá, tá, pessoal? Outro ponto importante que eu acho que vale a pena a gente começar falando aqui com vocês é que a gente entende que o mundo é uma derivada do que acontece nos Estados Unidos, tá? Então, pô, para onde que vai o dólar? Para onde que a Selic vai? Isso acaba sempre sendo uma derivada do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu sempre gosto de trazer um pouco de como é que está a conjuntura global para depois entrar aqui no Brasil. Pô, Ricardo, mas eu não estou nem aí para os Estados Unidos. Ele é chato, eu não quero entender. Infelizmente, né, para você entender o que está acontecendo aqui, né, e para você às vezes não ficar refém de algum tipo de narrativa que você vê nas redes sociais ou em que a imprensa acaba falando, é você ter esse entendimento global que tudo vai ficar mais fácil na hora da gente descer aqui para o Brasil, tá? Então, lá fora, nos Estados Unidos, do lado esquerdo, eu trago uma visão da forma que o Banco Central americano enxerga a inflação por lá, tá? Que é o PCI, tá? Que nada mais é do que a inflação. E o que a gente teve ali em 2022? Uma alta de inflação bizarra, muito puxada também por conta do petróleo, e a gente, depois de um ciclo de alta de juros muito forte nos Estados Unidos, e aí vale lembrar, né, ele sai próximo do zero e joga o juro acima de 5%, isso não tinha acontecido desde os anos 80, a gente teve, né, obviamente, uma acomodação da inflação. Então, imagina, todo mundo está dentro de casa, todo mundo estava com renda porque estava recebendo o cheque do governo, e todo mundo começou a consumir ao mesmo tempo. Nesse momento, a gente gera essa inflação coordenada e agora a gente está entrando no momento ali de acomodação. Essa inflação, tá, que é o gráfico da direita, ela tem uma segunda leitura, que é a leitura da inflação para o consumidor. Eu coloquei que ela está num ponto de inflexão. Né? Então, o gráfico mostra justamente acomoda e depois a gente tem uma leve barrigada ali para cima e eu coloco um ponto de interrogação. E o livro de economia ele ainda está de pé, o livro de economia ele ainda vale. Então, eu acredito que tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a gente deva continuar tendo boas leituras de inflação. Pode vir um mês que veio um pouco acima? Pode. Mas, de novo, lembra que a nossa visão é um pouco mais dilatada. E aí é importante vocês terem claro aquilo que a gente chama em economia de efeito defasagem. Então, quando os Estados Unidos ou o Copom aqui no Brasil tira o juro, aqui no Brasil, por exemplo, de 2 e joga no 14, demora algo em torno de 12 a 15 meses para que esse novo juro faça efeito na economia. Né? Isso da mesma forma lá nos Estados Unidos também. Então, nos Estados Unidos, a gente está sim no nível restritivo de juros e essa inflação tende a acomodar. Tá?
E aí todo mundo começou a gritar, né? Quem acompanha um pouco mais o mercado de pé, viu os fundos multimercados abrindo shorts enormes, né? Ficando com posições vendidas em bolsa americana, porque a recessão ia chegar. Mas por que essa recessão não chegou? Né? Acho que é importante a gente entender isso também. Tem um negócio que está acontecendo lá nos Estados Unidos de forma muito acelerada, que é o lance da inteligência artificial. Tá? Pessoal, não negligenciem isso. É um negócio que eu fico refletindo, né? Eu tive o meu primeiro iPhone em 2012, eu tive o iPhone 4. De 2012 para hoje, eu vejo algumas evoluções bizarras da qualidade dos aparelhos, mas também da quantidade de coisas novas, né? Você agora tem chamada de vídeo, agora você tem rede social, você tem uma interatividade muito maior. E o que eu fico pensando é o que vai ser os próximos 10 anos, né? Dada a quantidade de coisa do tema inteligência artificial. Então, é assustador, né? Acho que essa é a palavra quando a gente fala de inteligência artificial. Dá medo a gente ficar pensando no futuro, porque tudo acaba podendo ser automatizado. Então, a gente se pergunta, né? Será que o mercado de análise vai continuar sendo o mesmo que é hoje? Será que eu vou precisar ter a mesma quantidade de analistas que eu tenho hoje? Eu tenho uma crença muito grande que a gente vai ter um ganho de produtividade e uma criação de riqueza nunca vista nos últimos 40 anos. Ao mesmo tempo que a gente vai ter também uma destruição de riqueza. Destruição de riqueza porque você vai ter pessoas, né? Então, vou dar um exemplo: call center. Call center não vai existir daqui a 3 anos, tá? E é para onde essa população vai ser alocada. Então, esse é um desafio muito grande desse tema que a gente está olhando para os próximos 10 anos. E esse ganho de produtividade nos Estados Unidos tem ajudado a sustentar o lucro das empresas, combinado com uma economia mais produtiva. E produtividade é muito simples de ser entendido, né? Se hoje você sozinho produz 100, se você teve ganho de produtividade de 5%, você está produzindo 105 na mesma quantidade, né? Então, isso é muito legal e é uma coisa que o Brasil falha muito, tá? E é uma coisa que a gente vai conectar muito com o lance das alocações de mercado, que são importantíssimas. Só que você tem um movimento de ganho de produtividade, você tem crescimento de lucro, mas ao mesmo tempo você tem as condições financeiras muito apertadas, que é justamente esse gráfico do lado direito. Então, tem uma métrica que a gente acompanha que chama M2, que é a quantidade de circulação de dinheiro. E a gente vê que houve enxugou-se dinheiro. Como é que eu sei se enxuga e como é que eu sei que está líquido, né? Pensa quando a gente tinha Selic a 2%, a tua disposição em investir em bolsa, em ativos de risco, ela era muito maior do que quando a Selic foi para 14%. Acho que todo mundo concorda com isso. E a mesma coisa que está acontecendo lá, né? Então você tem essa liquidez mais enxuta, que esse gráfico do lado direito embaixo mostra justamente isso. O gráfico do S&P sobe, né? E a gente tem uma divergência da liquidez apertando. Então, antes de 23 aqui, a gente teve praticamente tanto liquidez como o S&P 500 andando junto, tá? Mas e por que o mercado não realizou, né? O que está sustentando essa alta do S&P? Pessoal, conceito de bolsa, lucro futuro. Se o lucro futuro existe perspectiva de crescimento, o mercado ele vai antecipar. Se você projeta que a ação vai fazer 100 de lucro e no ano que vem ela faz 100 de lucro, geralmente você vai ter uma leve alta. Se você projeta 100 de lucro e esse negócio veio em 120, você vai gerar um efeito de recálculo, né, de toda a expectativa do mercado para aquele ativo. Então, consequentemente, aquela frase, né, o mercado antecipa, ela é muito verdadeira. E olha que loucura, né, pessoal? Assim, esse gráfico do lado esquerdo, ele é lindo, né? Ele é lindo, que mostra a capitalização, né? Quanto que vale as 7 maiores, as 7 magníficas, então, que são Netflix, Google, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e companhia. São aquelas 7 empresas de tecnologia gigante que o pessoal está chamando de Magníficas 7. Tá? Então, você tem a capitalização delas em azul e você tem o earnings, né, que nada mais é do que são os lucros que está no eixo aqui do lado direito, tá, pessoal? E aí é óbvio, se o lucro sobe, o market cap sobe. Quanto maior market cap, significa que as ações subiram de preço. Então, não à toa, nos últimos 10 anos, assim, eu desafio vocês a encontrarem um risco-retorno melhor do que foi o investimento em bolsa americana. Realmente, assim, é um negócio muito, muito difícil de você bater qualquer tipo de índice quando você compara com o S&P 500. E aí, né, pessoal, mas às vezes a gente pode ficar preso naquele negócio.
Será que é para sempre? Qual que é o tamanho desse mercado? Onde que pode, né, a gente pode divergir do consenso de mercado? Lá fora, o mercado tem feito, né, revisões de lucro para cima, tá? Então, o mercado está muito otimista com que o lucro das empresas americanas continue subindo. Acho que esse gráfico da direita está bem fácil de entender. Como é que está em 24 o consenso? O mercado espera que o lucro por ação, né? Então, você tem as 500 maiores empresas, quanto que essas empresas geram de lucro, e você divide por 500. Então, a gente está falando de 266 dólares para 25 e 277 dólares, perdão. Em azul escuro, a gente tem o Morgan Stanley, em azul claro, a gente tem um consenso. Lembrando, né? A gente está falando que em 2023, o lucro por ação nos Estados Unidos foi de 215. Então, de 23 para 25, em apenas 2 anos, você tem um crescimento de lucro muito expressivo, né? Mais de 18%. Então, aqui o mercado pode estar falando, pô, tem muita coisa embutida no preço. E aqui, eventualmente, poderia acontecer uma realização que, né, faz 2 anos que o mercado acha que vai realizar e não realiza. E muito se fala, né, pô, mas é bolha, né? O mercado americano não para de subir, estamos vivendo 2008. Aí tem um cara que eu acompanho faz muito tempo, que é o Ray Dalio. Ele acabou de aposentar, mas ele construiu o segundo ou maior hedge fund do mundo, com mais de 160 bilhões de dólares sob gestão, e ele tem uma cabeça muito pragmática de medir as coisas. E ele criou ali um framework que ele cruza vários indicadores para entender o mercado americano está em bolha ou não. E a conclusão é que ele não acredita que o mercado está em bolha. Esse gráfico do lado direito ele é bem fácil para a gente entender, né? Então, essa linha para cima são momentos que o framework dele de trabalho sinaliza que o mercado está com bolha. E hoje a gente está olhando aqui, né, e não está tendo bolha. O que é importante ter claro? Por que você pega uma Petrobras da vida que negocia 5 ou 6 vezes lucro e você tem uma Nvidia que negocia 50, 60 vezes lucro? Por que o mercado topa pagar? Né? O mercado topa pagar um múltiplo mais alto para uma empresa que cresce muito. E Petrobras não é essa empresa. Então, isso é importante para a gente ter um pouco claro e fugir daquela análise simplista. Ah, eu não vou comprar aquele papel, está negociando ali 20 vezes lucro. Né? Então, é muito mais complexo do que isso. Então, turma, a gente fecha o assunto dos Estados Unidos. Se ninguém tem nem mais uma dúvida aqui, a gente continua seguindo. Eu vou passar por China e depois a gente aterriza em Brasil, tá? Vou tomar um gole de água aqui. Pessoal, China, tá? O que acho que é legal a gente ter claro? Eu sei que muitos clientes acabam carregando Vale, né? E eu acho que China tem duas proxy. Brasil e China tem uma proxy gigante, Vale e China tem outra proxy gigante. Então, eu vou falar de China, tá? E um foco um pouco maior em Vale. Quando a gente olha esse gráfico do lado esquerdo, o que ele faz, né? Em azul é o preço futuro do minério de ferro. Então, quanto mais para cima que o gráfico tiver azul, significa que você tem um preço maior do minério de ferro. E na linha branca, a gente tem os estoques de minério de ferro na China. Se você tem muito estoque, consequentemente, o mercado cai. Se você tem pouco estoque, o mercado sobe. E essa alta no minério que a gente teve ali em outubro de 2023, ela foi uma alta meio sem fundamento, né? O mercado comprou a narrativa que a China ia crescer muito, mas na prática não aconteceu. Então, o minério de ferro especulou para cima, ao mesmo tempo que também os estoques subiram. Então, não à toa o que a gente tem visto agora, né? Então, em azul aqui, reparem que a partir de dezembro para janeiro de 24, uma realização bastante forte do preço do minério de ferro. Não à toa, Vale saiu ele dos 77 e veio para os 60 reais, tá? O que eu acho que vale a pena a gente destacar é que, para você aumentar a produção de minério de ferro, a gente obrigatoriamente precisaria ver a China produzindo mais aço. A China é a maior produtora de aço hoje, e esse gráfico da direita embaixo mostra justamente isso, né? Onde que está a produção de aço na China, comparado com 19, com 23 e 24 em vermelho. E o que a gente tem visto é que essa produção ela tem ganhado um momento, né? Ela tem se recuperado, mas ainda não está nos níveis de 23 e de 2019. Então, um cenário um pouco mais delicado para a Vale, que é justamente esse gráfico que eu acabo de avançar aqui com vocês, tá? A gente tem em azul, de novo, o minério de ferro, e em verde está plotado as ações da Vale, tá? Então, reparem que a queda recente no papel de Vale não tem nada a ver com o governo, mas teve influência política. É óbvio, é péssimo, é horrível, você fica com a pulga atrás da orelha, mas na prática, pessoal, o mercado ele trada Vale com minério de ferro, tá? Então, o que eu acho?
Vale continua sendo uma alocação muito interessante, principalmente para quem não está preocupado ali com aquela volatilidade de curto prazo. Uma remuneração de 2 dígitos, eu acho muito legal via dividendos, ainda mais sabendo que dividendos no Brasil não é tributada e você tem o upside do papel poder subir, tá? E por fim, para fechar a China, a gente está vendo uma estabilização na China. Então, a nossa tese é que a China vai fazer um soft landing, né? Que é aquele pouso suave da sua economia. E os dados têm mostrado isso para a gente. A gente acha que a China vai ser capaz de orquestrar, né, a sua economia e fazer com que ela se recupere. Pô, Ricardo, vai voltar a crescer o que foi no ano 2000, aqueles crescimentos de 8, 10% ao ano? Eu não acredito. Mas eu não acho nenhuma loucura a China continuar crescendo 4 a 5% ao ano. E aí, os dados, né, que saíram ontem, inclusive, a gente vê aqui, né, o primeiro bimestre tivemos crescimento da produção industrial, tivemos crescimento da formação bruta de capital, do que nada mais é do que as empresas estão investindo mais. A gente teve uma leitura de varejo ok para fraca, tá? Mas aqui não é o forte deles mesmo. Mas o principal ponto que estava preocupando o mercado é que não tinha mais dinheiro fluindo para o mercado de construção civil, tá? E aí, parte da poupança do chinês é feita no setor imobiliário. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco dessa característica. Nos Estados Unidos, é uma característica de combinação de mercado imobiliário com S&P. E lá, na China, o grosso da poupança está no setor imobiliário. Então, enquanto a gente não visse uma melhora do mercado imobiliário, dificilmente o restante dos indicadores voltariam a melhorar. E o que a gente tem visto aí são bons sinais da China, tá? Beleza, dito tudo isso, pessoal, vamos aterrissar em Brasil, tá? Trago para vocês do lado esquerdo, né, a leitura do IPC-BR, que nada mais é do que uma proxy do nosso PIB. E aqui, né, pessoal, eu sempre vou trazer os contrapontos, porque eu sou um cara apolítico, né? Eu sou um cara de mercado, eu não posso ficar com viés político aqui, porque o mercado não tem, né, político de estimação. Essa é a grande verdade. O fato é que você tinha comemoração de um PIB no governo anterior e comemoração de PIB no governo atual, sendo que os dois PIBs estavam muito ruins do ponto de vista qualitativo. Então, a formação do PIB ela é simples: serviços, indústria e varejo. Tá? E o que a gente tem visto é que a indústria está terrivelmente mal, capengando. Por dentro, você tem a indústria do agro que está indo bem, sim. Mas por dentro, e no geral, a nossa indústria ela vai mal. O que está indo bem? Tá? Varejo e serviços. Tá? Isso são setores que estão realmente numa toada para cima. Mas eu acho que vale a pena a gente sempre olhar, né, não só o número, mas entender o porquê esse número está acontecendo. O que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil foi uma bizarrice, tá, pessoal? A gente tira as transferências de Auxílio Brasil de Bolsa Família em 2022, durante o governo Bolsonaro, de 22 bilhões de reais para 31 bilhões de reais. A gente aumenta fortemente a transferência de renda para as famílias. De 23 para 24, a gente, né, com a mudança do governo, continua essa tendência. Então, o gráfico, né, quando a gente olha a transferência de renda, é um tiro para cima. Ou seja, quando você está ali ganhando esse dinheiro do governo, você vai consumir aquela coisinha de varejo, eu vou comprar um desodorante, eu vou comprar uma pasta de dente, eu vou comprar mais escova de dente, eu vou mais no bar, eu vou comprar mais cerveja. E aí, obviamente, que parte desse dinheiro está sendo absorvido por quem? Pelo varejo e pelos serviços. Tá? Então, essa resiliência, não tenho nada de a economia brasileira é forte. É simplesmente, se cortar esse dinheiro da transferência de renda para as pessoas, a gente vai ter uma realização maior. E do lado esquerdo, né, pessoal, esse gráfico aqui mostra para a gente a força do nosso agro. Assim. Eu ainda fico abismado com as pessoas que conseguem falar mal do agronegócio brasileiro. Se não fosse o agro, sinceramente, eu não sei o que seria o futuro desse país. Mas a gente plota numa base 100 o crescimento do PIB por agro, indústria e serviços. Só para vocês terem uma ideia, o agro ele cresce nos últimos 20 anos quase que 3 vezes, já chegou quase 2 vezes e meia o que a indústria cresceu. Então, realmente é um negócio que cresce consistentemente, com ganho de produtividade e muita competição. Tá? Então, a gente continua achando que é uma mudança estrutural do Brasil. É só vocês olharem a abertura de crescimento do PIB, né? O Centro-Oeste cresceu como ninguém. Tá? Cresceu mais que o Sudeste, mais que o Sul e companhia. Muito porque o motor do agro é muito forte.
Mas Brasil, pessoal, o que eu acho sobre o Brasil macro, tá? Eu acho que o grande risco que está na mesa hoje é o país começar a caminhar, né, para um não crescimento, uma popularidade menor. E esse gráfico da direita mostra justamente isso. A desaprovação do governo começou a aumentar. E mesmo com dados de economia relativamente ok, tá? É óbvio que tem muita influência das bobeiras que o presidente tem falado, né, de algumas medidas. Então, a minha preocupação aqui, quando eu falo de Brasil, é que as maluquices comecem a acontecer. Durante o governo Dilma, foi um caminho muito parecido. Popularidade começou a cair e as medidas populistas, um monte de bobeira que aconteceu naquele governo, começou a aparecer. E essa é um pouco da preocupação. Eu acho que o Haddad tem sido uma grata surpresa, tá? Ele tem representado a ala pragmática do governo, ao mesmo tempo que a gente tem aquela ala mais populista, que é representada pela Gleisi Hoffmann, pelo Mercadante, e a gente está sempre naquela queda de braço, tá? Então, esse é um ponto importante, vale a pena contextualizar com vocês. E aí, obviamente, que todo aquele, né, toda essa transferência de renda, você está tendo nível de desemprego baixo e você está tendo uma transferência de renda alta. Isso está se traduzindo o quê? Numa maior renda do trabalho. Isso é bom no curto prazo. No longo prazo, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar sustentabilidade desses números. A massa real de rendimento do trabalhador está crescendo acima da inflação. O Brasil já é um país que cresce pouco. Então, tirando o agro, né, conversa com uma pessoa, por exemplo, né, um dono de supermercado, um dono de uma loja de centro de roupa ou de tênis. Essas pessoas não estão ganhando acima da inflação, dificilmente estão. E você começa a ter um aumento de custo, você tem uma compressão de margem, uma menor capacidade de investimento, e a gente entra naquele famoso pouso de galinha. Tá? Então, essa é um pouco da minha preocupação macro com o Brasil. E aí a gente tem visto, né, o maior crescimento de despesa que um primeiro governo já fez na história, desde, obviamente, da democracia que nasceu lá em 88, tá, pessoal? Um crescimento de gasto muito, muito grande via PEC da transição. E a gente tem visto algumas coisas, tipo, a receita do governo cresceu, está surpreendendo, e realmente isso é legal. Só que aqui, né, a receita cresce 20%, só que o governo está conseguindo crescer incríveis 27% a despesa. Então, em algum momento aqui, a gente acha que essa conta vai chegar. Por isso que achamos uma alocação de carteira importantíssima no Brasil, inflação. Tá? Então, inflação é sempre bom você ter um pouco em carteira. Só para ter né? Então, eu falo aqui uma tabela, número meio feio, eu trago para vocês uma visão mais visual, tá, das contas públicas do país. Reparem, né? A gente traz desde 2012 superávit, a partir do governo Dilma começa a ter um déficit, esse déficit se acentua na pandemia e depois um superávit, que volta para um caminho de déficit. E aqui é bem simples, tá, pessoal? O resultado primário é pegar quanto que o governo teve de imposto. Então, pô, teu imposto de renda, tua contribuição social, tudo aquele bolo de arrecadação, menos tudo aquilo que o governo gastou. Então, o governo não consegue pagar suas próprias contas, tá? E quando a gente coloca os juros da dívida, aí esse negócio é ainda mais bizarro. A gente está falando do 9% do PIB brasileiro em déficit, se a gente soma resultado primário junto com dívida, tá? E aí, entrando em Bolsa Brasil, e a gente vai concluir no final com vocês ali um pouco de cenários, tá? Eu trago para vocês a comparação do múltiplo da Bolsa Brasileira em relação ao múltiplo das bolsas da América Latina. De novo, o Brasil nunca vai ser, né, a Suíça. Então, não adianta a gente achar que a gente vai crescer muito mais que Colômbia, muito mais que Chile, muito mais que México. Então, uma boa proxy para entender se o Brasil está atrativo ou não é olhando a América Latina, tá? Então, o que a gente tem visto hoje, que o desconto da Bolsa Brasileira em relação à América Latina está em níveis bastante grandes que a gente não vê desde 2014, tá? Outro ponto que é muito relevante, o preço do petróleo em relação à cotação da Bolsa da América Latina, que é esse índice, MSCI Latam. Mas por que o petróleo, né? Porque nós somos país em desenvolvimento
e esses países praticamente todos têm uma grande dependência do petróleo. Então, o preço de petróleo para cima ajuda muito, tá? O fiscal, ajuda muito o lucro das empresas e a manter essa estabilidade, tá? E um ponto que vale a pena a gente falar sobre países emergentes é que a gente está numa posição privilegiada, pessoal. China, o governo tem, né, os investidores estão criando um consenso de que ela é uninvestable, né? Ela é ininvestível. Rússia nem se fala. Aí você vai para a África do Sul. O que tem dentro da África do Sul? Aí você tem o México, que beleza, surfou super nearshoring, mas bolsa mexicana é super cara. Então, meio que o Brasil sobrou como uma alternativa para você fazer um play de commodity, para você fazer um play de ciclo econômico. Então, se a gente não fizer grandes besteiras, é para o fluxo continuar vindo para o Brasil. Então, parte do rally que a gente viu nos últimos 6 meses é explicado pelo fluxo gringo na nossa bolsa, tá? E aí, um pouco da reflexão, e caminhando já para os cenários, a gente sempre fala o seguinte: não ter só a Bolsa Brasileira, a diversificação, ela funciona. Pô, Ricardo, mas Warren Buffett fala que diversificação não é bom. Primeiro, a gente não é americano, né? Segundo, Warren Buffett não é brasileiro. Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente ouve na internet. Eu fico super feliz que o time da Ouro, né, tem se preparado, inclusive eles nos contrataram justamente para isso, para que a gente criasse, né, uma carteira de ação com vocês aí, Brasil, para que vocês aproveitem esse play, ao mesmo tempo que vocês também podem contar com uma estratégia, com uma carteira multi-estratégia, que vai dar exposição a esses ativos dolarizados. E esse gráfico do lado esquerdo mostra para a gente o quê? O índice brasileiro, quando a gente olha em dólar e quando a gente olha em real. Em dólar é em vermelho, em real é azul. Não sei se alguém se recorda aqui, né? É mais fácil você comprar um carro nos anos 2005 ou é mais fácil você comprar um carro hoje? É mais fácil você comprar uma televisão em 2005 ou é mais fácil você comprar uma televisão hoje? Então, a gente precisa criar na nossa cabeça que, obviamente, você está protegido pelo IPCA, pela inflação aqui do Brasil, ela é importante sim, mas tem uma segunda proteção que você precisa ter, é uma proteção de moeda. O empobrecimento que a gente teve nos últimos 10 anos é um negócio bizarro. O nosso câmbio sair de 1,50 e vir para 5, o que é isso? É a gente mais pobre. É um ratio muito simples, né? Então, você ia lá para os Estados Unidos comprar um iPhone de $1.000, você ia gastar $1.500. R$ 1.500, perdão. Hoje, você vai gastar, fazendo uma conversão, né, simples, de 1 para 5, R$ 5.000. Esse delta é você mais pobre. E do lado direito, eu acho que vale a pena a gente também falar muito sobre isso, que aqui no Brasil, né, é uma bolsa de valor. A gente é uma fazenda com petróleo e mina de minério de ferro. Você tem bancos, petroleiras e mineradoras. Então, se você acha que os próximos 10 anos a gente vai estar falando de cybersecurity, de tecnologia, de inteligência artificial, de, né, saúde, robótica, cara, isso é tudo bolsa americana. Não adianta a gente achar que, por exemplo, a TOTUS vai desenvolver uma tecnologia que vai ser a nível global. Isso não vai acontecer. E essa transformação que tem acontecido na bolsa americana está se traduzindo nesses gráficos aqui. Olha que interessante, né? Em 1980, a bolsa americana tinha 14% do S&P 500 dentro de empresas de inovação. 66% do índice estava concentrado em empresas de manufatura. Unilever, empresas ali de produção de aço e por aí vai. 5% era bancos. Olha como é que foi a transformação do índice até 2024. 49% do índice americano hoje estão em empresas de inovação. Somente 18% das empresas estão dentro de manufatura. Você sai de empresas de intenso capital para empresas de asset light. O que é o asset light? Fácil de você entender. Você tem a maior empresa de táxi do mundo hoje sem ter um único táxi. Uber. Você tem a maior rede hoteleira do mundo sem ter uma única hotel, que é o Airbnb. Então, obviamente que isso, quando você coloca em escala global, você tem um crescimento de lucro bizarro com um ROI, que é um índice que a gente usa aqui para acompanhar a rentabilidade da empresa, muito maior.
As empresas de tecnologia nos Estados Unidos saíram de um ROI de 10% e estão girando para um ROI de 30%. De indústria, saiu de 14% para 24%. Esse gráfico da direita, né, que eu estou passando o mouse em cima, é a mudança na composição do índice junto com o ROI. Essa imagem ela é linda, porque compara o S&P com o Ibovespa. Olha o S&P em 2015, 37% era de inovação asset light. Em 2024, esse número ele é 51%. Quantos por cento a gente tem no Brasil? Em 2015 era nada, hoje é 4%. A nossa bolsa aqui em 2015 tinha 38% de manufatura, hoje é 59%, porque o grosso do nosso índice está concentrado em Petrobras e em Vale. Então, assim, de novo, eu vou ter só Estados Unidos? Eu acho que não. Vou ter só Brasil? Também acho que não. Aqui no mercado a gente precisa entender que as coisas são mais complexas do que elas parecem. E esse é um pouco do nosso trabalho de tentar trazer isso para vocês, tá? Então, para a gente fechar e abrir aqui para perguntas, pessoal, eu trouxe 3 cenários, tá, pessoal? Considerando toda aquela conjuntura que a gente desenhou aqui com vocês. Um cenário pessimista, um cenário otimista e o cenário que a gente acredita que vai acontecer. No cenário pessimista, os Estados Unidos entrariam num hard landing, né, que seria uma recessão. No momento que acontece uma recessão, o que acontece? O dólar se fortalece globalmente, né? Então, quando você tem dólar mais caro, o que acontece? As commodities caem de preço, acontece uma realização do preço de commodity. Por que isso acontece? Né? Vamos trazer para a prática. Se você compra em dólar e seu dólar ele está mais caro, você vai precisar de mais reais para comprar a mesma quantidade de commodity. Então, obviamente que você tem um ajuste da balança de oferta e de demanda através do preço. E o segundo ponto que acontece é que as bolsas de países emergentes acabam realizando. Então, se você plota um gráfico de 2020 até hoje, bolsa americana, bolsa europeia, bolsa asiática, bolsa brasileira, a bolsa americana está muito mais forte porque esse dólar global dificulta tudo, tá? Um cenário otimista era os Estados Unidos fazendo esse pouso suave, a China voltando a ter um forte crescimento, e nesse cenário, aquele cenário que para o cara vir para o Brasil, para o dólar enfraquecer, são 2 cenários. Perdão, para o dólar fortalecer, né, para o dólar ficar mais forte, você pode ter um hard landing, o mundo fica super preocupado, pô, ferrou, os Estados Unidos estão em recessão, né, vai ser difícil, o mundo vai cair em recessão também, todo mundo corre para o dólar. Ou você tem um crescimento nos Estados Unidos do que aconteceu ali em 21 e do que aconteceu em 23, que é um crescimento muito forte da economia, e você tem, né, os Estados Unidos como um dreno, né, da liquidez global, o dinheiro vai para lá. E qual é o melhor formato? É soft landing nos Estados Unidos. Nem recessão e nem crescimento muito forte. Por isso a gente acha que esse dólar poderia se enfraquecer globalmente. Com esse cenário, commodities se recuperam e bolsas de países emergentes avançam. Como que a gente está posicionado? O que a gente acredita? A gente acredita sim no soft landing. Acreditamos sim num crescimento da China. Forte crescimento, não. Acredito num equilíbrio, tá? A China faz também um pouso suave. E esse cenário traria um dólar um pouco mais fraco, porque lembra, com os Estados Unidos se acomodando, inflação caindo, o Fed continua, né, caindo o ciclo de juros por lá. Caiu os juros por lá, o que vai acontecer? Saída de dinheiro dos Estados Unidos. Então, puta, os Estados Unidos está rodando ali com um déficit gigante, com a economia não crescendo como estava crescendo, o mundo vai procurar outros ativos, tá? E com isso, commodities tem momento, né, apresentam recuperação de preço, bolsas emergentes têm, né, bons desempenhos e um pouco de cenário macroeconômico do que a gente acredita. CDI ao fim de 24 em 9,5, tá? E aqui eu sempre falo, pô, mas 9,5 não 10? Para você ganhar dinheiro, você não precisa saber se é 9,5, se é 9 ou se é 10. Você precisa saber só o direcional. E a gente acha que o direcional do CDI continua sendo para baixo. Inflação de 4,5 e um ciclo econômico favorável ao Brasil, tá? Então, é assim que eu fecho e passo a bola aí para vocês para a gente bater um papo. Falei pra caramba, hein, turma? Desculpa aí. Obrigado, Ricardo. Foi sensacional ali a apresentação dos números e tudo mais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão. Se precisar, eu abro o microfone de cada um e também pode mandar no chat. E agora a gente fica aberto para perguntas.
Ó, veio uma aqui no chat, Matheus. Eu não tenho os dados aqui, mas sei que saiu uma notícia de quanto de capital estrangeiro saiu da B3. Quais são as implicações para os investidores estrangeiros interessados no mercado de ações brasileiro? Boa pergunta, tá? O que eu acho importante a gente ter claro? A composição da nossa bolsa, pessoal, mais de 50% dela é de estrangeiros, né? Então, quem é o dono da bolsa brasileira acaba sendo gringo e não local. Então, é importante sim a gente acompanhar o fluxo estrangeiro na B3. Eu não acho que essa saída recente de capital tenha a ver muito com as coisas políticas, tá? Mas não quero também falar que não importa, porque importa sim. Mas o que é importante ter claro é que a gente teve leitura nos Estados Unidos forte daquela inflação naquele ponto de inflexão. Então, quando a gente tem um mercado achando que a inflação vai continuar alta, o mercado ele precifica que não vai ter queda de juros nos Estados Unidos. Não tendo queda de juros nos Estados Unidos, lembra aquela draga que eu falei? Os Estados Unidos chupando a liquidez, né, do mundo. Ou seja, vai sair dinheiro do Brasil, do Chile, da Índia, da China e por aí vai, e vai para os Estados Unidos, tá? O Edgar perguntou aqui: gostaria de entender mais sobre inteligência artificial, quais são os efeitos de longo prazo da automação e da inteligência artificial sobre os empregos nos Estados Unidos e no Brasil. Existe algum dado sobre isso? Cara, tem muita estimativa, tá, Edgar? Assim, eu tenho tentado buscar e também conversar bastante, não só com o meu time, mas também com gestores, com pessoas ligadas ao meio de tecnologia, para entender um pouco quais são os setores que a gente pode chamar de setores vencedores, né? E, obviamente, tentar estar investido nesses papéis. Eu acho que é um negócio muito difícil da gente conseguir falar assim, vai ser o setor de consumo, né? Vai ser o setor de, né, sei lá, de construção, estou chutando. Mas eu acho que vai ser um ganho de economia como um todo, cara. Se você é um advogado, você pode ter certeza que o chat GPT pode te ajudar demais. O meu time, cara, hoje trabalha com 2 telas e eu e o meu time vai ter uma tela com o chat GPT aberto. Sim, é batata. O chat GPT faz parte do meu dia a dia, tá? E as automatizações e o chat GPT, a evolução do primeiro para o último, é um negócio assustador. E se a gente programar ele para ele falar com a minha voz, do jeito que eu falo, ele aprende. Então, assim, a interação humana, cara, é um negócio que vai mudar completamente. E por isso que eu volto a falar, a palavra que define inteligência artificial é assustador, tá? Porque, assim, eu não sei se eu vou estar, eu vou ser útil aqui com vocês. Talvez vai ser um robô falando com vocês, não sei. Mas o que eu acredito muito é isso, assim, que a ferramenta vai ajudar demais as empresas a serem muito eficientes, né? Vai ajudar demais as empresas a fazerem mais lucro, tá? Então, por isso que lá fora, compra o índice, né? Compra a multi-estratégia que a Ouro está oferecendo para vocês e esquece. Você vai se preocupar só com o aporte regular, entendeu? Isso que é legal da Bolsa Americana, porque você compra o índice, você vai estar exposto a NVIDIA, você vai estar exposto ao JP Morgan, você vai estar exposto a empresa de biotecnologia, de robô e tudo mais, tudo de futuro, você vai conseguir comprar através de um simples ETF. Vamos lá, João Henrique. Quais setores do mercado de ações brasileiro demonstram maior resiliência diante das incertezas políticas e econômicas recentes do país? O que a gente é realmente muito bom, tá, Henrique? São coisas que... Deixa eu dar um passo atrás e melhorar a resposta. O Brasil ele é tão ruim, né? O Brasil ele é tão difícil que, ao mesmo tempo, as empresas que conseguiram prosperar nos últimos 20 anos são empresas que conseguiram criar monopólios, oligopólios bizarros. É muito difícil hoje você conseguir entrar para competir com o Itaú, com o Bradesco, né, com o Santander, entrar no mercado financeiro. O que a XP fez é um negócio absurdo, né? E a XP está tentando diversificar os seus negócios e está encontrando essa dificuldade, né? O próprio BTG também tem essa dificuldade. Então, porque está muito concentrado na mão desses caras. A mesma coisa você vai falar, pô, eu vou competir no setor de petróleo. Você já tem empresas muito bem ali definidas. Então, os setores de maior resiliência são setores que a gente tem uma competição, né, em empresas muito bem estabelecidas. Papel e celulose, Suzano e Klabin negociam e tem competição para
para competir com qualquer player do mundo. Vai para a China, vai para os Estados Unidos, vai para a América Latina. Cara, essas duas empresas são redondíssimas. Você vai para o setor financeiro brasileiro, o setor financeiro brasileiro vai te entregar um ROI de 2 dígitos, com um pagamento de dividendos de 2 dígitos, e ainda com tudo que a gente está falando. Então, do setor muito campeão. E aí tem algumas coisas por dentro ali que dá para a gente fazer mais tático, né? Então, pô, tem algumas empresas de transportes que são interessantes. Você vai ter, né, algumas histórias um pouco mais blindadas ao macro, de crescimentos contratados à frente. Acho que Prio é uma história super legal. Então, é difícil cravar assim, né? Isso é o mais... Isso não tem impacto econômico, mas eu acho que esses oligopólios ali, com certeza, eles são bastante vencedores, tá? Viviane, se o Trump ganhar, quais são os efeitos na economia? Essa é a pergunta do milhão, tá? Mas eu acho que na prática tem pouca coisa, tá, de impacto. O que é importante vocês terem claro, pessoal? Os Estados Unidos é um país democraticamente e de instituições que talvez não tenha paralelo no mundo como as instituições funcionam por lá. A Constituição americana, ela é a mesma desde sempre. Vocês já tiveram a curiosidade de ver quantas emendas à Constituição o Brasil já teve, né? A famosa PEC? Cada governo que entra aqui muda completamente. É uma bagunça. Então, por isso que a gente tem essas oscilações macroeconômicas tão frequentes. Se você olha o crescimento econômico americano, desde 1900, ele é assim, devagar e sempre. Então, eu acho que o peso político por lá, ele é muito menor. É óbvio, a gente pode discutir aqui, pô, o Trump vai colocar um pouco mais de tarifa na China, vai tentar fazer um pouco mais de protecionismo, mas na prática, tá? Seja Trump, seja Biden, as agendas estão muito alinhadas. Os dois são contra a China, os dois, né, têm uma postura ali de proteger, né, de fazer uma pegada mais de reindustrializar os Estados Unidos, de protecionismo. Então, eu não ficaria tão preocupado com esse assunto. Como seria o mindset para investimentos offshore, considerando esses 3 cenários, tá? Turma, assim, o que eu acho que é muito claro é que tomar um pouco de cuidado, que às vezes o jeito que eu enxergo o mercado não pode ser o jeito que você enxerga, que o jeito que o Matheus enxerga, que o jeito que o meu assessor enxerga, que o jeito que a minha mãe enxerga. Cada um tem um objetivo, cada um tem um formato de entender. Como eu gosto de olhar, tá, uma carteira de investimento? Eu gosto de ter ali um gráfico de pizza e eu vou definir os meus pesos meta dentro de cada gaveta. Quantos por cento eu vou ter? 50% em renda fixa, eu vou ter lá 30% em ação, eu vou ter 20% em offshore. Esse poderia ser um formato interessante, tá? Então, como que eu olho? Eu crio esse formato base, então vamos imaginar esse 50, 30, 20 que eu falei aqui. Em alguns momentos, você pode ficar mais tático para ofensivo e mais tático para defensivo, tá? Então, eu acho que o cenário, ele muda sim, e isso pode se refletir no seu portfólio, mas sem aqueles cavalos de pau bizarro que a gente vê. Ah, não, agora eu vou zerar toda a minha posição de ação. Ah, agora eu vou comprar tudo em Bitcoin. Tipo, essas coisas a gente não gosta muito. A gente usa, né? Então, pô, se eu acho que a bolsa vai ser melhor no Brasil do que a renda fixa, o meu 50 de renda fixa vai para 45, o meu 30 de ação vai para 35, né? E dessa forma fica fácil você ali ir gerenciando a tua alocação. O meu xará perguntou, já que você falou em setor bancário, Nubank versus Itaú em 10 anos. Cara, essa é a pergunta de milhão, tá? Mas eu tenho uma convicção muito grande que eu acho que o Nubank vai ser a primeira empresa a valer R$ 1 trilhão no Brasil, tá? O que esses caras conseguiram construir é um negócio, assim, inacreditável. Eles conseguem entregar soluções muito massificadas e tem uma capilaridade bizarra, né? E o que eu acho que é mais interessante é que ele está conseguindo tirar esse modelo do Brasil e trazer ele para outros países. Então, hoje, não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano, ele está no México, está na Colômbia e tem um escritório nos Estados Unidos. E, obviamente, que tem pessoas muito, mas muito capacitadas mesmo por trás do Nubank. O Itaú eu também acho fantástico, assim, os caras conseguiram trocar a roda com o carro andando. Compara, né? Plota aí no teu home broker um gráfico de Itaú com Bradesco, né? Faz uma boca de jacaré. Itaú, crescimento de lucro, estabilidade, rentabilidade, Bradesco indo muito mal.
reflexo, né, dessa mudança cultural que o banco entendeu que precisava fazer, tá? Então, entre um e o outro, eu acho que os dois vão acontecer, tá? E aí a gente pode discutir se é investível ou não investível, que aí eu acho que é uma outra conversa, né? Nubank é animal, sensacional, acredito muito que talvez seja o maior banco nos próximos 10 anos, mas tem tudo a questão do preço, né? Então a gente considera na nossa decisão de investimento muito qual o preço que eu estou pagando por esse crescimento. O Brasil precisa de muita educação financeira e planejamento para inovar com inteligência artificial, porque as pessoas lá já são bem capitalistas. Vai ter guerra da China com os Estados Unidos? Putz, seria um sonho, né? Ter um Brasil aí com uma educação financeira e muita inteligência artificial. Eu não acredito muito nesse cenário, mas eu acho que se a gente, né, somos pessoas privilegiadas de estar aqui, a gente tem que prover isso, né, para a nossa profissão, para os nossos filhos e por aí vai. Guerra com a China, não acredito, tá? Não acredito. Acho que dificilmente acontece um negócio como esse. Os dois países têm capacidade de explodir o mundo, vamos falar assim, né? China tem bomba nuclear, China tem exército, né? Obviamente que os Estados Unidos ele é mais dominante, mas acho muito difícil disso acontecer. O que eu acho que a guerra que vai acontecer nos próximos 15, 20, 30 anos é uma guerra fria tecnológica, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos não está liberando mais a venda de chips de primeira linha para o chinês, porque o chinês não é mais um produtor de tênis, não é mais um produtor de cotonete, não é mais um produtor de luva de médico. Hoje a China produz um BYD que é o mesmo nível de uma Mercedes, por exemplo. Então os caras estão numa briga de tecnologia muito grande e obviamente que toda essa inteligência artificial, chip, microprocessador, né? Quem tiver dominância nesse negócio é quem vai ditar o futuro do mundo. Galera tá afiada aqui hoje, hein, Matheus? Gostei de ver, meu. Pois é. Boa, o meu xará perguntou, e a ação do Nubank tá barata? Eu não acho barata, tá? Mas eu acho que também não tá bizarramente caro. Eu acho que ali perto dos R$ 5 era um ponto bacana de entrada, tá? E aí eu acho que vale a pena continuar acompanhando os próximos trimestres de entrada, de entrega. Né? O último trimestre de lucro foi muito legal, mas assim, no Brasil tem 80 milhões de contas, tá? E aí vai para onde? Vai para 100? Acho difícil. Então, eu queria ver um pouco mais até onde que vai esse crescimento do Nubank e, consequentemente, essa inflexão de preço, tá? Então, eu vou ficar, desculpa aí, Xará, mas eu vou ficar nesse meio né, aquela desculpa somebody love. Não acho barato, mas também não acho muito caro. Hoje a gente prefere ter, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Qual a expectativa dos juros dos Estados Unidos? Acho que o juro é para baixo. Não agora, tá? O FONC agora acho que continua com a manutenção, mas até o fim de 24 de novo. Não sei se vai ser 4,5, 4,75 ou 4, mas eu tenho uma convicção muito grande que o juro é para baixo. Por isso que a gente acha que vai ter dólar global mais fraco, consequentemente bolsa de países emergentes para cima. Foi mostrado um gráfico aqui sobre recessão, mas o que significa quando se fala em recessão global e como podemos perceber se estamos próximos de uma? Existe alguma maneira de prever isso olhando para indicadores econômicos comuns? Prever é um negócio muito difícil, tá, Emanuele? E aí eu já deixo aqui também uma outra sugestão. Não sei se você gosta muito desse assunto, mas o mais importante para o investidor é o nome do livro, que é do Howard Marks. É uma abordagem gostosa, um livro fácil de ler, e é um cara muito fora da curva, e ele fala muito sobre né, o poder do ser humano prever alguma coisa. Vou te dar um exemplo. O ano passado, nossos indicadores que a gente acompanha aqui, os leading indicators, né, são indicadores antecedentes, tá, mostravam que os Estados Unidos estavam entrando sim em recessão. Isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu porque o modelo não capturou esse ganho de produtividade. Então, é possível sim, tá? Não estou falando que não é. Os leading indicators continuam para a gente sendo coisas importantíssimas para a gente criar aqueles cenários base, tá? Então, eu não acho que os Estados Unidos continuam esse crescimento exponencial que está tendo aí nos últimos anos. Eu acho que ele tem essa acomodação. Assim, como se preparar é muito difícil, né? Eu acho que tem outro ponto importante de alinhamento aqui, é que a gente não acredita em market timing, né? Que é aquele... como que eu explico isso em português?
é você tentar comprar o fundo e vender o topo, né? Esse tipo de coisa assim, é muito difícil de acontecer. Mas eu acho que você pode expressar a tua convicção no tamanho da tua posição de carteira. Então, voltando lá naquele exemplo do gráfico de pizza, situação é 30% num cenário neutro, acredito em recessão, recessão, bolsa para baixo, eu vou ter, em vez de ver 30% de ação, eu vou ter 15% em ação. Então, dessa forma, você se blinda, né, dessa percepção de que vai acontecer uma recessão. Tá? Legal, Ricardo. Aproveitando ali essas últimas duas perguntas, alguns dos nossos clientes no dia a dia eles perguntam bastante sobre essa questão de possível recessão nos Estados Unidos e também a alta de juros lá, né? Então, como a gente está vendo ali um possível corte não tão próximo, então o pessoal pergunta bastante ali qual que é o impacto disso no cenário brasileiro, visto que a gente tem uma taxa de juros do Brasil caindo, porém uma taxa de juros americanos alta e com uma possibilidade de corte um pouco mais demorada. Putz, excelente, cara. Tá no meu to-do aqui, né, de fazer uma análise bastante minuciosa da ata do Copom e do FONC, tá? Então, eu e meu time aqui, a gente vai estar muito conectado para entender ali como que o Paulo está se comunicando e o que, que ele está enxergando para o mercado, tá? A gente tem visto nos Estados Unidos o qualitativo ruim de economia. O que é o qualitativo ruim? Tirando essas de tecnologia, as Magníficas 7, né, a Mag 7, Mag 7, não, as coisas não estão bem. O mercado de construção civil por lá está mostrando, né, dando sinais de fraqueza. A gente tem visto, né, a criação de emprego, o número cheio. Parece bonito quando você entra para o qualitativo, ele não está tão bonito assim. Ao mesmo tempo que a gente também tem um pouco crescimento real da massa, né, de real, ou seja, você vai ter uma dificuldade de consumo à frente. Eu acho que tudo isso vai estar dentro do balanço de risco do Fed. O Fed, beleza, fez um trabalho sensacional de conseguir subir a inflação, manter o crescimento e domar aquela inflação louca. Então, eu acredito muito no que eu falei lá do efeito defasagem de Estados Unidos. Juro alto, política monetária vai funcionar, a economia vai desacelerar e, consequentemente, essa inflação ela vem para níveis mais comuns e a gente tem esse tão esperado momento que a gente fala, né, o Fed vai pivotar. Obviamente, quanto mais os Estados Unidos demorarem para cair os seus juros, o Banco Central brasileiro vai ter mais dificuldade, sim, de acelerar o seu ritmo de corte de juros, porque lembra que eu falei no começo do call, né? O mundo é uma derivada dos Estados Unidos. Então, se você começa a diminuir muito, você começa a ter arbitragem no câmbio, né? Você começa a sair de Brasil, então o dólar se fortalece, o real se enfraquece, porque o investidor não está sendo bem remunerado aqui no Brasil. Tá? Ó, o Xará mandou outra ali. Qual seria o impacto em 10 anos de se comprar Perdão, qual seria o impacto em 10 anos se comprar bons e títulos brasileiros em dólar, hoje, converter o real em dólar e lá fora comprar? Cara, não sei se eu entendi exatamente, tá? Aqui, tá, Xará? Mas eu vou te falar um pouco de como eu enxergo bonds em dólar, tá? Eu acho que é uma alocação importantíssima. O momento atual que a gente teve no Brasil há um ano atrás, de você poder comprar pré-fixado a 15%, eu acho que é muito parecido com o que a gente está tendo nos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, é possível você comprar um bond de Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, pagando 4,5% ao ano. Pô, 4,5%, né? Pô, aqui no Brasil eu tenho 10, tenho 12. 4,5%, mais ainda o poder do dólar, e principalmente olhando o histórico, né? É muito, muito, muito bom. E lembrando que lá fora é diferente a dinâmica do mercado. Lá é pouca coisa é CDI, né? Vamos falar assim. Lá é praticamente tudo pré-fixado. Então, se você tem um Fed Fund caindo, esse teu 4,5, o teu título pode se valorizar naquela marcação a mercado. Então, acho que bond hoje é super vencedor, trazendo um dado. Se a gente pega um bond pagando 5% ao ano mais o dólar nos últimos 10 anos, foi capaz de bater o IPCA mais 6 no Brasil. Tá? Nos últimos 10 anos, um bond em dólar mais 5 bateu o IPCA mais 6 nos últimos 10 anos. Então, se você tem grana, se você está... E outro ponto importante, tá? Offshore não é para todo mundo, tá, pessoal?
Offshore é para quem realmente está pensando em aposentadoria, para quem realmente está pensando em construção de patrimônio, em asset allocation, porque aqui no Brasil você compra uma LCI para sair amanhã, você compra um IPCA para sair daqui 12 meses. Você não vai comprar um dólar, você não vai comprar um bond, você não vai comprar uma ação americana para ficar tradando, né? Então a chance de você se machucar, se você dilata esse horizonte, é bem menor. Vamos aqui para a última. Luiz, inclusive temos bons. Ah, Luiz é do time da Ouro. Mais algum ponto aí, turma? Olha, acredito que a gente conversou bastante, foi bem interessante. Se alguém tiver mais alguma coisa ali, a gente fica à disposição. Mas eu já agradeço, Ricardo, agradeço todo mundo que ficou. E a gente vai tentar fazer outras ali no próximo mês, talvez daqui 2 meses ali, sempre mantendo mais contato. Show de bola, meus amigos. Agradeço demais aqui o bate-papo, agradeço a interação. Assim, eu fiquei muito feliz. Assim, acho que foi a live que talvez com mais interação. Achei que isso foi super legal. Fica o convite aqui, conhece lá o Hub, segue a gente no Instagram, me segue nas redes sociais aí, que a gente está sempre postando conteúdo bastante legal. Beleza? Legal. E pro Prazerzão, pessoal. pessoal que ficou até agora, pessoal que interagiu ali, participou bastante, a gente vai sortear esse livro que o Ricardo falou. Então eu vou chamar todo mundo ali também, vou colocar o nome de todo mundo em um sorteador, todo mundo que participou, depois eu aviso no nosso grupo ali quem ganhou, combinado? Sensacional. Parabéns, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.